Olá pessoas, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, Messias aqui, e hoje nós vamos construir um aplicativo de cartão fidelidade, tá? Um cartão interativo aí, você vai poder visualizar todos os usuários que estão dentro do seu aplicativo, vai poder marcar aí as estrelinhas de cada um, dar o prêmio necessário, né? E vai ter aí uma possibilidade no Glide gratuito de ter até aproximadamente 500 usuários dentro do seu aplicativo aí, sem nenhum custo, tá? E podendo aí ter o seu cartão interativo. Beleza? Aqui nós estamos com duas telas de visualização. Aqui no primeiro é o de administrador, no nosso canto esquerdo, e no canto direito é de um usuário comum. Então, vamos ver aqui no canto direito primeiro que quando o usuário entra no aplicativo, ele já entra sem realizar nenhum tipo de login, ele já consegue visualizar todo o cartão interativo aqui, né? Então, tem o aviso dele mostrando para fazer login, tem as estrelinhas que são vazias, né? Até então não mostra nada, e aqui o prêmio que ele vai receber embaixo, por exemplo, né? Tudo isso colocado pelo próprio administrador. Já vai poder também visualizar as informações do estabelecimento, né? E voltar. E ele vai poder então fazer login, tá? Com uma conta dele aí. Por que eu escolhi fazer login com o Google? Porque da próxima vez que ele entrar novamente no aplicativo, ele já vai estar logado, então ele não precisa realizar login toda vez que entrar, tá? Então aí já fica facilitado. Uma vez que ele registrou o e-mail dele, vai solicitar o nome, então aqui vai ser o usuário, tá? Vou colocar aqui o Joãozinho, ou melhor, o Pedrinho Silva, tá? Ele vai se cadastrar. Cadastrou, voltou para a tela inicial. Então já tem aqui o bem-vindo Pedrinho Silva e as informações dele aqui do cartão digital. Agora, vindo para o lado do administrador, quando o administrador entrar na tela dele de ADM, ele já vai ver que tem um novo usuário cadastrado, que é o Pedrinho Silva aqui. Ele vai entrar dentro do Pedrinho Silva aqui, do perfil dele, e vai adicionando as estrelas. Então vou adicionar mais uma estrela aqui ao Pedrinho. E vamos ver que agora do lado direito ele vai preencher automaticamente a estrela dele. Então preencheu ali a estrela do Pedrinho. Cada vez que o usuário, o administrador, adicionar uma nova estrela, o usuário vai estar ali em tempo real visualizando o seu cartão sendo atualizado também, tá? Vamos preencher todas aqui, ó, até as 10. Preencheu as 10, vai aparecer o botão de premiar para premiar esse usuário. E aqui do lado do usuário, né, vai aparecer a mensagem para ele, né? Parabéns, você atingiu as 10 estrelas ou quantas estrelas aí o estabelecimento definir e colete seu prêmio no estabelecimento. Daí então vem isso aí é questão de cada estabelecimento, de como ele vai doar esse prêmio, né? Mas aqui no nosso aplicativo, para zerar essa informação, você simplesmente clica aqui em premiar. Premiou o usuário, você já vai ver aqui que ele recebeu um prêmio, tá? E zerou as estrelas novamente. Aqui do lado do usuário, ele também visualiza que já recebeu um prêmio, certo? Então nós temos isso bem configurado. Se caso você dê um prêmio com erro, você pode voltar ao prêmio anterior também, tá? Mas antes disso, vamos dar um segundo prêmio para ele aqui, ó. Vamos preencher todas as estrelas de novo. Já apareceu novamente o botão de premiar. Aqui do lado do usuário, vamos visualizar que ele também já preencheu, ó. Já está com todos os prêmios de novo. E aí você vai lá e simplesmente premia, né? Dá o prêmio a esse usuário. Então vamos ver aqui que ele já vai aumentar para 2 e vai reiniciar as estrelas dele. Reiniciou as estrelas, foi para 2, tá? E aí eu dei esse prêmio errado, vou voltar. Eu posso simplesmente clicar aqui em voltar prêmio, você vai voltar ao número 1 de novo, com 0 estrelas, né? Obviamente. Então, olha só, voltou 1 estrelas. Se por acaso você estivesse com 2 estrelas, por exemplo, e voltar o prêmio, então ele vai ter voltado aí com as 2 estrelas anteriores também, tá? Então, o aplicativo está bastante legal, né? Todo funcional, todo interativo. Pelo administrador aqui a gente pode fazer todas as configurações, tá? Você pode vir aqui, ó, no ADM e aqui em configurações, por exemplo, você vai poder editar todas as informações do estabelecimento, nome, endereço, logo, telefone, e-mail, site, Instagram, as redes sociais, Facebook, a quantidade de estrelas que vai pedir para o prêmio e o prêmio que ele vai doar, certo? Então, se eu quiser que o prêmio seja doado apenas com 5 estrelas, eu posso colocar aqui com 5 e fechar. Fazendo isso, aqui quando a gente vir, já vai estar atualizado, né? São apenas 5 estrelas. Olha só, já atualizou no do usuário também, que agora são só 5 estrelas para ele receber o prêmio. Beleza? Então tudo isso bem configurado aí pelo próprio administrador. Tá? Então a gente vai construir todo esse aplicativo aí do zero até o final. E quem não quiser construir o aplicativo, né, não quer aprender a fazer o aplicativo, quiser comprar ele já pronto, vou deixar o link aí também, que aí vocês vão poder adquirir o aplicativo completo, já com o código, né, direto do editor. E você vai poder editar as informações que você quiser, copiar, duplicar, vender para outras pessoas, fazer o que você quiser aí depois de adquirir
o aplicativo, tá bom? Então vamos lá à nossa parte prática. Bom, vamos para a construção então do nosso cartão de fidelidade digital. Aqui no nosso Glide nós vamos clicar em New App e você vai escolher o nome do seu aplicativo. O meu aqui será cartão fidelidade mesmo, tá? Aqui você vai escolher qual tipo primário de dispositivo que vai utilizar o aplicativo. Se vai ser telefone, tablet ou desktop. Claramente ele vai ser por telefone. E vamos continuar. Aqui você vai ter duas opções de escolher no momento. Se você vai criar o aplicativo com bancos de dados na planilha ou com o Glide Tables, que é as tabelas do próprio Glide, tá? Então você não vai ter vínculo algum com nenhuma planilha do Google Sheets, certo? Você pode escolher o Google Planilhas. Eu vou fazer o meu pelo Glide Tables, porque ele vai ter uma resposta mais rápida de um dispositivo para o outro, tá? Quando altera algo em um dispositivo, o outro recebe essa atualização com mais rapidez, tá? Diferente da planilha. Mas você pode escolher da planilha, né? Inclusive, se você já construiu aí o aplicativo de cartão digital, você pode implementar esse cartão fidelidade dentro do cartão digital ou pode fazer o cartão separado também, né? Fica a preferência de cada um. Aqui no momento o Glide está pedindo para nós algumas sugestões de futuros bancos de dados para eles colocarem. Eu vou escolher aqui alguns que eu quero que futuramente eles tenham, tá? Você também pode selecionar ou pode não selecionar, tá bom? Pode deixar esse aqui vazio se quiser. E vou continuar. Então assim o Glide já vai gerar para a gente o aplicativo, tá? E aqui a gente vai começar a fazer sem uma planilha, beleza? Tudo pelo Glide Tables. Bom, para iniciar, vamos aqui no banco de dados e ver o que ele gerou para a gente. Ele gerou uma tabela de usuário, tá? Inclusive, olha só, ele já gerou para mim com os meus dados que eu estou logado, tá? O meu e-mail, meu nome e a foto. Ele já criou minha aba de usuário. E uma outra aba que é o Things, que seria coisas, né? Que vai ter no aplicativo, tá? Bom, a gente vai trabalhar praticamente sempre com a aba usuários, tá bom? Ela vai ser a parte principal. Todo o core desse aplicativo vai estar na aba de usuários, por exemplo. Beleza? Então a gente pode manter aqui o name, se você quiser traduzir, tá? Vai ser nome. Eu vou traduzir o meu aqui. O e-mail já está e-mail, né? Na verdade, legal. E foto, se você quiser traduzir também para foto com F aqui, foto pode traduzir também. Algo que o Glide já vem aqui é que esse e-mail ele vem como Row Owner, tá? Você pode remover, na verdade é bom a gente remover, porque a gente quer que o administrador visualize todos os usuários que se cadastraram, e se a gente deixar Row Owner, cada pessoa vê seu próprio, independente dele ser um administrador, pelo nosso filtro de administrador ou não, vai ser cada um só visualiza o seu, tá? Então a gente remove o Row Owner, beleza? A nossa página inicial, pessoal, nós podemos criar ela na página de Things, tá? Porque a gente vai colocar, por exemplo, o logo do estabelecimento. E para não repetir o logo do estabelecimento para todos os usuários, você pode jogar lá em Things, tá bom? Que aí o Things, ele praticamente vira o nosso home. Basicamente isso, tá? Aqui no name, eu vou só colocar o seguinte, home, e vou colocar aqui abaixo o valor número 1, tá? Eu vou colocar isso porque depois eu vou fazer umas relações, possíveis relações com ele aqui. Então eu já vou colocar o número 1 para o Glide identificar que tem alguma coisa. Na descrição a gente vai poder colocar, por exemplo, a imagem do estabelecimento, né? Então posso trocar aqui, ó, editar ele para logo estabelecimento, tá bom? E aí ele vai ser um do tipo imagem. E aí a gente aloca a imagem aqui. E aqui a gente pode trocar também, ó, para texto e colocar, por exemplo, o nome do estabelecimento. E aí você pode colocar todas as informações que achar necessária que vai ter no seu cartão digital, o cartão fidelidade, né? Como local, telefone, WhatsApp, e-mail, etc. E depois você pode jogar um link ali para o usuário entrar dentro da outra página sobre o estabelecimento, né? Ou pode criar uma página separada também. Aqui por padrão eu vou criar só essas no momento. E agora a gente vai fazer o upload dessas imagens que a gente vai utilizar. E falando em upload, eu vou deixar aí para vocês, tá? As imagens que eu vou utilizar aqui para a construção do meu, beleza? Então vamos lá. Aqui em Things, né, que já está puxando o nosso source, que é Home agora, que é o novo Home. Você pode deixar sem nome, tá? Pode deixar assim vazio para ficar mais legal. Vamos deixar ele no formato de details aqui, ó, detalhes. E aqui, pessoal, a gente vai utilizar alguns códigos CSS para deixar o aplicativo um pouco mais bonito visualmente, tá? Você pode deixar ele branco, clean,
com todas as configurações padrões do Glide, ou pode usar o CSS aí. Eu vou utilizar para deixar ele um pouco mais personalizado, tá? O primeiro código que a gente vai utilizar, que eu também vou deixar aí para vocês, tá? A gente vai inserir ele aqui dentro de um rich text. E a gente vai trocar aqui no canto direito, tá? O text para custom. Você vai colar esse link aí, que é sobre o background do aplicativo, tá? Esse background aqui, ele é simplesmente para colocar a cor de fundo em um degradê. Aqui você pode escolher quais são as cores, né? Está em RGB aqui, ó. Você vai alterar essas cores em RGB. E a última cor, né? Na verdade, essas duas aqui, ó. Aqui tá com opacidade. Pode ser só 0.9. Deixa eu ver. Tá, porque fica menor o código, né? E então vai ser nessas duas cores aqui, do RGBA e o outro de RGBA aqui também, né? São as três cores aqui na verdade. Vai estar diferenciando aí o degradê. E a gente vai pôr mais um código, se você quiser, tá? Também, que é para retirar o menu superior, tá bom? Que na verdade essa tab superior aqui, ó, vou fazer ela ficar transparente, na verdade, porque aí o laranja ele vai ficar para cima também. Então a gente vai duplicar aqui esse código e dentro do segundo aqui eu vou remover todo ele. E eu vou aplicar o segundo código aqui que é para remover, para na verdade deixar transparente o tab superior. Veja que ainda está disponível para a gente aqui, ó, o menu sanduíche, tá? Se você quiser tirar o menu sanduíche, vai ter esse outro código, o terceiro código que eu vou deixar aí, que retira o menu superior, tá bom? Aí você só duplica e vem no segundo, no terceiro aqui e cola ele. Ele vai retirar o menu superior. Qual o porém de tirar o menu superior? Nesse aplicativo a gente vai utilizar um login nele, tá bom? O usuário vai logar e então, se o usuário quiser sair, ele só tem uma opção de sair. Uma opção entre aspas, né? Seria pelo aplicativo, a única opção dele sair é aqui no menu superior, ele vir aqui no menuzinho dele e sair. Tá? Ou aqui no caso ele vai aparecer bem aqui, né? Sair, ele vai poder sair daqui. Se você remover o menu superior aqui, ele não vai ter a possibilidade de fazer logout e entrar com outra conta. Então, qual seria a opção se você retirar esse menu daqui para a pessoa sair? Ele tem que ir lá nos aplicativos dele, remover o cache e os dados lá, e então ele vai voltar no aplicativo zerado, tá bom? Então, tem essas condições aí, você decide o que vai fazer, tá? No momento eu vou deixar o meu aqui porque eu vou usar ele aqui para me configurar tudo certinho, tá? Se você criou seu aplicativo da planilha, você vem aqui no menu, tá? Nessa primeira seção aqui do menu e coloca aqui a planilha, você vai criar uma aba de users aí, igual essa aqui, com nome, e-mail e foto e vai referenciar ela aqui para ficar corretamente, beleza? Fez isso aí, a gente dá seguimento no aplicativo, que é a configuração de login do aplicativo. No momento, pessoal, a privacidade, a gente remove o público com e-mail, vai deixar apenas público. Só para garantir, você vem aqui no público com e-mail e permite o usuário fazer login com o Google Account, né, com a conta do Google, que vai ser mais fácil para ele. E aí você volta para o público. Porque aí quando o usuário entrar de início no aplicativo, ele vai ver o que tem o aplicativo e aí vai pedir login para ele ver o cartão dele. Tá? Aí sim o Glide vai filtrar pelas informações do usuário. Beleza? Então vamos parar de explicação aqui, vamos fazer a parte prática do negócio, beleza? Vamos jogar aqui o logo aqui em cima, onde ficaria o logo. Vamos aqui na nossa pasta, vou pegar esse logo e você pode arrastar ela para qualquer lugar da sua tela, tá bom? Agora o Glide permite isso. Eu só vou arrastar para cá, ó, ele criou uma linha pontilhada ali, eu vou soltar e o Glide automaticamente vai fazer o upload dessa imagem para mim. Tá? Então a gente só aguarda, ó, e ele gera aqui, tá? Aqui no canto direito tá aqui o data, né? Que é o link que ele gerou. Eu vou pegar esse link aqui, que é o da minha logo, vou copiar, vou colar ela aqui no meu banco de dados, no meu home, né? Que é o logo do estabelecimento. Um detalhe aqui é que esse logo está no formato de imagem, eu não consigo editar, tá? Então, eu vou mudar ele aqui para texto, só para me inserir esse logo. Então, inserir aqui o link, eu vou voltar para ele imagem. Na verdade, assim, essa questão de ter imagem aqui ou não é totalmente opcional, tá? Nem precisa, pode estar no formato de texto também. Bom, inseri meu link lá. Agora, essa imagem que ele gerou aqui, eu vou puxar ela do banco de dados. Então, venho aqui nos três pontinhos e puxo do logo do estabelecimento. Manteve-se a mesma coisa, mas agora está dinâmico. Eu vou deixar essa imagem mais pequena, possivelmente um 3x2, e vou marcar aqui para mostrar a imagem inteira. Ainda está muito grande. Um 3x1, a imagem fica mais pequenininha, já ficou mais bacana, tá bom? Beleza. Fiz o logo do estabelecimento que vai ficar aqui. Você pode colocar o nome do estabelecimento, um sobre embaixo, o que você quiser, tá bom? Mas eu vou deixar só isso aqui mesmo. Agora a gente vai inserir
o que vai ser o cartão digital para ele, o que vai ser mostrado como o cartão digital, que é as estrelinhas, tá? A gente vai criar aqui uma nova aba, então eu vou criar aqui, ó, uma nova aba, Add New Glide Table, e a gente vai chamá-la de, por exemplo, esse aqui vai ser o próprio cartão, tá? O cartão mesmo em si. Então esse vai ser o cartão fidelidade. Aqui a gente vai fazer o seguinte, essa primeira coluna vai ser uma de número, e vai ser realmente o número da coluna, né? A ordem, ou a estrela, sei lá, como você quiser chamar aí. Vou chamá-la de número aqui mesmo e vou colocar, por exemplo, de 1 a 10, tá? Porque nosso cartão aqui ele vai de 1 a 10. Vou colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E já já nós vamos modificar isso aqui, vocês vão saber por quê, tá? E 10. E aqui do lado a gente vai colocar as imagens, tá? Então eu vou baixar para cá, ó. Vou deixar no formato imagem e vou chamá-la de imagem. Na verdade, pessoal, a gente nem vai fazer o upload dessa imagem aqui, tá? Na verdade, a gente vai fazer o upload só para pegar o link, tá ok? Mas a gente não vai utilizar ela aqui assim. Essa imagem ela vai ser um pouco dinâmica, ela vai ser numa coluna C ali que vai depender da imagem que vai mostrar, tá bom? Então, vou deixar ela por enquanto assim para a gente fazer o upload e depois eu modifico, tá? Então, deixa eu deletar essas outras colunas aqui. A gente vai voltar no aplicativo e vai inserir um inline list lá do nosso cartão fidelidade, tá? Que é a nossa aba cartão fidelidade. Você vai vir que ela vai vir aqui os 10 números que a gente colocou, ó, tá aqui o título. Vamos puxar aqui a coluna imagem para imagem, beleza? Para a gente fazer o upload das imagens. Vamos aqui deixar no formato de tiles, que é o tiles aqui em cima, beleza? E a gente vai só arrastar. As imagens que a gente vai precisar vai ser a estrela sem cor, tá? Vou arrastar aqui para dentro, ó. Veja que ele vai dar um hover ali, tá? Olha só, aí você arrasta. Vai ser a imagem sem cor e a imagem com cor, tá? E o PNG vazio, a gente vai utilizar ele também, tá? Então eu vou arrastar o PNG vazio para o número 3 aqui. É só para mim pegar o link, tá bom? Pegar o link dessas imagens aqui. Inclusive, eu já vou pegar elas aqui e passar para um... Deixa eu voltar ela para texto de novo, né? Oh, meu Deus do céu, tá difícil aqui. Vou salvar elas aqui no bloco de notas, que a gente vai utilizar ela depois. Vou copiar a primeira. Essa primeira é a estrela vazia. A segunda é a estrela cheia. E a terceira nossa, ela é o PNG em branco. É uma imagem totalmente em branco, tá? PNG. E aqui eu posso deletar essas três aqui normalmente. A gente nem vai utilizar essa coluna aqui, tá? Vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa imagem, vou repetir para todos, só para vocês visualizarem, só para a gente mesmo visualizar como que vai estar ficando, né? Um exemplo, por assim dizer. Depois a gente altera isso lá, tá? Beleza. Fiz isso aqui, agora eu vou transformar aqui a minha inline list no formato legal, né, para o nosso cartão. Então eu vou vir aqui na configuração da minha inline list, clicando aqui no botão Ctrl e clicando na inline list. Eu vou alterar o estilo dela aqui, que está em Titles. Aí eu vou vir aqui embaixo, vou tirar o número dela, tá? Vou deixar sem título, sem detalhes. Vou deixar com 4 linhas, 4 colunas por linha, tá? E vou mudar o formato para Square. Só que aí nós temos um problema, tá? Nós temos 10 estrelas. E como nós temos 4 colunas, aqui vai dar 4, 8, 10. Sobrou 2 lá embaixo e que elas ficam sempre no início da inline list. E, por padrão, a gente não tem como alterar isso aqui para ficar as duas centralizadas, né? Para sempre ficar alinhado centralizado. O que eu posso fazer aqui? Eu vou fazer meio que uma pequena gambiarra para isso, tá bom? Então eu vou vir aqui, ó, novamente no cartão fidelidade. E entre o nosso 9 e 10, eu vou colocar um vazio. Vou copiar a cor, ou a estrelinha vazia aqui para baixo. Esse aqui vai se chamar número 10. Tá? Aqui vai se chamar o número 9. E esse aqui, eu vou chamá-lo de 0. Esse 0 aqui, a gente vai colocar o PNG vazio. Tá bom? Que é esse aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui no PNG vazio. Aqui, beleza? Então ficou a sequência de 1 a 8. Aí vem o 0 e o 9 e o 10, tá? Por quê? Olha só, quando eu venho pra cá, o 0 que ficou com o PNG vazio, ele ficou no lugar da primeira estrelinha e as outras duas passaram ali pro centro. Aí a gente centralizou as estrelinhas de baixo, a nona e a 10ª. Tá bom? Então a gente fez isso aí.
Outra opção que eu vou colocar aqui nesse inline list é retirar a ação dela. Então eu vou colocar como nenhuma ação, então a pessoa clica e não acontece nada, beleza? E simplesmente isso aqui, tá? Isso é o que a gente vai fazer. Quando você tem uma estrelinha preenchida, ela vai ficar dessa maneira aqui, ó. Vou copiar um link aqui para vocês verem. Por exemplo, se eu tivesse duas estrelinhas preenchidas, então ela vai ficar assim, ó. Duas estrelinhas preenchidas, o restante vazio. Beleza? Isso aqui é só para demonstração de início. Agora vamos fazer a parte do login, porque quando o usuário logar, ele vai ter que ver o próprio cartão digital dele, né? Então a gente vai fazer aqui um sistema de login. O Glide tem um botão que ele faz o login, tá? Uma ação, na verdade. Então nós vamos inserir um button aqui. Você pode colocar onde quiser também. Eu vou pôr acima das estrelinhas e vou chamá-lo de login, tá? Vou colocar aqui alguma cor, algum ícone, né? Colocar algum ícone de login também. Beleza, tá aqui o ícone de login. Vou deixar ele sem borda nenhuma. Eu vou alterar a cor desse aplicativo também, porque está verde, né? Está uma cor estranha. Então eu vou pegar uma cor aqui que é a padrão do nosso background, que é laranja, que é essa cor aqui. Beleza? Então vai ficar assim. E já aproveitando que a gente já está na configuração da cor, eu vou tirar o Match Device Theme também, tá? Porque aí dependendo do dispositivo, pode ser que ele fique no white ou no black. Então eu deixo aqui que ele vai ser sempre padrão o meu light, né? Que é o white. Então eu deixo assim. E eu vou fazer o upload também de um ícone, né? Para o meu aplicativo aqui. Então eu vou fazer o upload, eu vou escolher a estrelinha. Beleza, cartão fidelidade aqui. Certinho, já está tudo ok. Configuradinho aqui meu cartão. Tá, eu vou publicar o aplicativo e vou abrir no navegador para vocês verem o que acontece. Então vou publicar aqui. Vou deixar mesmo esse link aqui, não tem importância. E vou abrir ele em algum navegador aqui. Lembra que a gente configurou ele para o modo público, né? Ele não está solicitando o login do usuário. Então olha só, quando o usuário entra aqui, ele já entra direto no aplicativo, tá? E agora a gente pede que ele faça um login para visualizar o próprio cartão digital dele, tá bom? Então a gente pode colocar um aviso aqui para ele, tá? Vamos colocar aqui um text, ó. Text acima do login. Aqui, por exemplo, faça login para visualizar seu cartão fidelidade. Faça login para visualizar seu cartão fidelidade. Deixa eu passar isso aqui para baixo. Deixar ele centralizado. Faça login para visualizar. O texto ele está em preto. Se você quiser deixar ele branco, ou você insere esse texto dentro de um rich text e coloca uma font color, ou você pode vir aqui na configuração de aparência e trocar ele, por exemplo, para o dark. Porque no dark ele vai ficar com a cor das letras brancas, né? Os dois estão contrastando até bem com o background, então vai ficar aí da preferência de cada um. Eu vou deixar o meu aqui branco mesmo, tá? E aí a gente já dá o aviso para ele, faça login para visualizar seu cartão de fidelidade. Aí ele faz login. Quando ele fizer login, algo interessante é que o Glide vai levar para a sua tabela um e-mail fictício, ele vai gerar um e-mail aleatório para esse usuário. E por um e-mail aleatório você não faz ideia de quem é essa pessoa. Então a gente precisa também do nome dessa pessoa. Então quando ela fizer login, a gente vai redirecionar ele para uma página que vai solicitar o nome dele, tá? Para ele poder, para a gente poder identificar quem que é a pessoa. Beleza? Aí você pode, claro, solicitar as informações que você quiser também, CPF, etc, o que você achar necessário aí. E aí vai entrar algumas condições aqui, por exemplo, tá? Vamos fazer o login, a gente aplica a condição depois para visualizar. Olha só. Vou dar o F5 aqui, atualizar meu aplicativo, né? Aí já dá o aviso, faça login. Quando eu clicar nesse botão login, esqueci de pôr a ação nele, né? Vamos configurar a ação dele aqui, ó. A ação desse botão login, ele é o sign in, né? Que é o login do Glide. Beleza. Configurei aqui só isso, tá? Vamos atualizar aqui de novo. Agora quando eu clicar aqui em login, ele vai me pedir o login, né? Eu vou fazer o login com o Google, por exemplo. E ele simplesmente vai logar e voltar para a mesma página, né? E aí, eu não quero que ele volte para a mesma página, eu quero que ele vá para uma página diferente para ele preencher o nome dele e concluir. Então a gente vai criar uma nova aba para facilitar. Porque eu poderia colocar esses inputs dentro dessa tela, só que aí eu tenho que colocar um monte de condição em todos os componentes que eu pôr na tela, eu vou ter que pôr condições para ele. Então é mais fácil eu pegar, criar uma nova tabela e colocar a condição direto na tela, né? Aqui na aba.
Então essa aqui vai ser, por exemplo, cadastro, tá? E aí a gente vai deixar ela aqui, lá na aba de users, ela vai puxar da aba de users, vai ficar como detalhes. Na opções a gente vai filtrar essa tela para ela filtrar aonde for o e-mail do usuário, então e-mail is sign user. Então o usuário que for para essa tela vai para a tela dele, né? E aí aqui a gente coloca os inputs, né, que são os text entries. Eu no momento aqui só vou solicitar da pessoa o nome, tá? Só o nome dela. Aí a gente pode também herdar essas mesmas configurações de cores aqui, né? Vamos pegar aqui o background color, aplicar ele aqui, ó, na outra tela. Vamos adicionar um rich text. Colou, beleza, já herdou. E vamos colar também a transparência do menu superior lá, da tab superior. Então a gente vai, posso até duplicar aqui, ó, duplicar, seleciono tudo e colo. Beleza, aí ficou com o mesmo padrão, né? As duas telas têm o mesmo padrão. O nome, como ele ficou um pouco transparente, eu posso tirar esse nome daqui e inserir um text para substituir ele aqui em cima. Então aí vai vir o text com nome, tá? E aqui, por exemplo, se o cara tiver com o nome vazio, olha só, para ele não ficar perdido, eu posso colocar aqui no placeholder uma informação para ele, né? Insira seu nome aqui, por exemplo. Aí ele vai já conseguir visualizar. Beleza. Não só isso, a gente tem que colocar também um botão para ele concluir essa ação dele. Então a gente coloca um botão aqui, que vai ser, por exemplo, cadastrar ou concluir alguma coisa assim. Colocar cadastrar, a gente põe um ícone assim. Bom, nesse botão de cadastrar aqui, a gente faz ele preencher uma coluna no perfil dele. E preencher simplesmente o número 1 para dizer que ele está com o cadastro completo, tá? Então a gente vem aqui na nossa aba de user, cria uma nova coluna, vai ser o cadastro completo, tá? Ou finalizado, alguma coisa assim. Vamos deixar o tipo de número, que ela vai receber um número 1, tirar a precisão aqui, né, que são as casas decimais, e o grupo separador. Beleza. Então quando ele clicar nesse botão de cadastrar, ele vai incrementar naquela coluna de cadastro completo o número 1, tá? Pode ser com incremente ou pode ser um set columns nessa coluna com o número 1 também, tá? Tanto faz. Feito isso aqui, a gente só precisa fazer as visibilidades para que quando ele clicar em login, quando reconhecer que ele está logado, ele ir para a página de cadastro e quando ele terminar o cadastro, ele voltar para a primeira página, tá? Esse é o processo que a gente vai fazer aqui. Então, que condição que eu vou fazer isso? Vamos fazer a condição aqui na tela, primeira tela, que é a tela principal. A condição dela vai ser o seguinte, ela vai ser visível quando o cadastro completo ele estiver vazio, tá? No caso, quando ele não estiver vazio. Ou no caso, né, ou o e-mail estiver vazio, tá? Porque imagina o seguinte, quando ele entra no aplicativo, ele não tem e-mail. Então, se o e-mail está vazio, ele visualiza. Beleza. Se ele tem e-mail, então ele passa para essa condição aqui. Então, se ele tem um e-mail cadastrado lá, essa condição dá falso e ele vai ter que considerar essa. Se esse cadastro completo aqui não tiver vazio, é porque ele já preencheu o cadastro, ele já deu OK. Então, ele também vem para essa tela. Então, essa é a condição dessa tela. Na tela de cadastro, a nossa condição é mais ou menos inversa, né? Então vamos aqui, opções, visibilidade, ela vai ser visível quando o e-mail da pessoa não estiver vazia, ou seja, ele já fez login, e, agora é um o cadastro ele estiver vazio. Então quando a pessoa entrou e ainda não terminou o cadastro, tá? Essa aqui é a nossa condição geral. Vamos retirar esse login aqui e entrar novamente por algum navegador, tá? Então vou atualizar aqui de novo. Bom, então entrando aqui agora com um novo e-mail, né? Ele entrou inicialmente com a primeira tela, pedindo para fazer login. Então ele vai fazer o login, vai escolher o e-mail dele aqui. Vamos selecionar o e-mail. E depois que ele fizer login, ele é redirecionado para a página de completar o cadastro, que é para inserir o nome, tá? Então automaticamente ele já foi redirecionado para cá. Então ele vai inserir o nome dele aqui, é o Joãozinho da Silva aqui, e vai cadastrar. Quando ele clicar em cadastrar, ele redireciona para a primeira página de novo. Aí agora a gente só retira essas duas informações daqui, porque ele já fez login,
a gente não quer mais que veja isso. Agora ele quer que ele veja o próprio nome dele, por exemplo. Bem-vindo, Joãozinho da Silva aqui, tá? Então vamos voltar aqui no editor. E aqui a gente faz a condição para esses dois itens aqui, né? Eles vão aparecer em que condições, certo? Eles vão aparecer quando o cadastro da pessoa estiver vazio. Se ele já fez cadastro, eu não preciso mais mostrar isso para ele, tá bom? Então vamos lá, opções de visibilidade desse componente. Ele vai ser visível quando o user cadastro completo for vazio, tá? E também o login quando o user cadastro completo for vazio, tá? Aqui no meu é porque o meu não está completo, tá? Porque o meu nome lá não está preenchido, ó. Se eu for vir aqui na minha página de cadastro, veja que eu estou sem nome, então eu vou colocar meu nome e vou cadastrar. Ao cadastrar, voltar aqui na página, aquelas informações sumiram, né? Agora a gente faz lá um bem-vindo e o nome da pessoa, né? Para isso a gente vem aqui no users e cria uma coluna de template, que é o bem-vindo. User. E o user a gente substitui pelo nome do usuário. Beleza? Agora vamos voltar aqui na nossa tela e inserir esse item, né? Vamos aproveitar esse texto aqui que já está montado. Vou duplicar ele, jogar ele lá para cima do logo e vou puxar dele. Deixa eu já tirar essa visibilidade aqui. Na verdade, a visibilidade dele é inversa, né? Então ele aparece agora quando o cadastro não estiver vazio, quando ele já está cadastrado. E ele vai aparecer o seguinte texto aqui. Nós vamos puxar ele lá de user, bem-vindo. Então já aparece lá o bem-vindo Messias Carvalho, né? A gente pode deixar ele até maior aqui também. Beleza, fiz essas condições aqui de visibilidade. Agora a gente precisa que ele visualize também o próprio cartão digital dele, né? Cartão fidelidade. Porque esse cartão aqui, ele tá meio que universal para todo mundo. Inclusive, olha só. Aqui é uma tabela só que só vai de 1 a 10. Como a gente faz para que essa tabela ela seja dinâmica para cada usuário que logar? A gente puxa aqui o usuário logado, tá? E aí puxa também a quantidade de estrelas que ele tem. Então vamos lá. Então eu vou puxar, na verdade, vamos construir aqui primeiro a quantidade de estrela que esse usuário vai ter, tá? Deixa eu organizar só essas colunas aqui. Tem um cadastro, bem-vindo, e vamos criar aqui uma coluna de total estrelas. Ela vai ser do tipo número. Ela vai armazenar a quantidade de estrelas que as pessoas têm. Por exemplo, essa pessoa aqui ela tem 4 estrelas, tá? Ou 5. 5 estrelas. Agora a gente vai lá no cartão fidelidade e puxa o e-mail dele aqui para fazer essa relação. Como que eu puxo o e-mail desse usuário? Pela coluna template, a gente pode puxar aqui nos 3 pontinhos, lá da nossa tabela de user, o e-mail dele, tá? Então aqui eu já tenho e-mail usuário, tá? E esse e-mail aqui, ele vai ser dinâmico para cada usuário que logar, vai estar o próprio e-mail dele aqui, certo? Então beleza, já tem o e-mail do usuário. Agora a gente faz uma relação desse usuário aqui, ó. Uma relation. Pode ser uma relation single do usuário. Vamos relacionar esse e-mail com a tabela de users e-mail. E agora a gente puxa com o lookup quantas estrelas ele tem. Então, quantidade estrelas. Então vamos lá na relação do usuário e puxar a quantidade de estrelas que ele tem, que é o total estrelas, tá? Depois a gente vai fazer algumas modificações, mas para melhor entendimento vamos construindo aqui passo a passo. Então agora eu sei que esse usuário tem 5, certo? Se eu tiver logado com outro usuário, por exemplo, vamos vir aqui e colocar no Joãozinho aqui que ele tem 7 estrelas. Vamos aqui no cartão fidelidade, eu vou trocar meu usuário. Vou lá para o Joãozinho. Então aí puxou corretamente o e-mail dele, fez a relação dele e puxou quantas estrelas ele tem. Tá bom? Deixa eu voltar aqui para mim. E agora como que a gente faz para visualizar isso aqui de uma forma visual? É exatamente isso. Aqui na primeira tela. Nós vamos agora colocar as colunas se com essas imagens dinâmicas. A gente não vai puxar dessas imagens estáticas aqui mais. Então aí a gente cria uma coluna se, que vai ser para se imagem estrelas. Vai ser o seguinte, a primeira condição que a gente vai fazer, porque esse se do glide aqui, ele é meio que um switch case, tá? Pode ver que aqui, ó, ele até fala pra gente o que são os cases, tá? Ele não é o if igual da planilha, que você pode encadear um if dentro do outro.
Aqui é o seguinte, quando ele bate o primeiro if, o primeiro caso, se ele der verdadeiro, ele já cancela esses outros se para baixo. Então a gente coloca primeiro se esse para verificação do zero aqui. Se o número for zero, então eu quero a minha imagem do PNG em branco. Tá, então vamos lá. Se o número for igual a zero, eu quero o meu PNG, que é a imagem branca. Esse último aqui, o nosso terceiro. Aí a outra condição é, se esse número aqui, né, essa sequência de número, ela for menor ou igual da quantidade de estrelas do usuário, então eu quero a imagem da estrela preenchida. Então se o número for menor ou igual do que quantidade de estrelas do usuário, então eu quero a imagem da estrela preenchida, que é esse aqui. Caso contrário, caso nenhuma dessas condições aqui for verdadeira, a gente puxa a imagem da estrela vazia, que vai ser praticamente sempre o padrão quando a pessoa inicia o aplicativo, tá? E esse aqui vira a coluna que a gente vai utilizar para a imagem. Então vamos voltar aqui no aplicativo e aqui na nossa inline list a gente altera a coluna de imagem para se imagem estrela que a gente acabou de criar. E veja só que agora eu tenho aqui batendo as minhas 5 estrelas. Se eu trocar aqui para o Joãozinho, ele tem as 7 estrelas dele aqui, tá? Então essa é a forma da gente mostrar para o usuário de forma dinâmica de uma tabela que é estática, tá? Então assim a gente economiza linhas pra caramba, né? Para todos os usuários que logarem, beleza? Show de bola, a gente já está fazendo praticamente a primeira página aqui, né? Eu vou só colocar um textozinho aqui embaixo para complementar. Colocar um text, simplesmente preencha, né? Preencha todas as estrelas para ganhar prêmio. Para ganhar o prêmio, né? Para ganhar o prêmio. Vamos deixar ele centralizado e vai ficar aqui embaixo. Beleza? Inclusive ele pode ficar mais ainda para baixo. Vamos colocar um separador. Médio. Beleza, vai ficar lá embaixo de tudo. Bacana. Assim, a gente já sabe, a gente já tem, na verdade, para cada usuário que logar, ele vai ter as próprias estrelas aqui, né? Dependendo dessa coluna. Agora a gente vai fazer um administrador para o administrador conseguir inserir e retirar estrelas, dar o prêmio em si. Agora a gente faz toda a lógica para poder funcionar a questão da fidelidade, né? Porque quando ele chegar a 10, ele precisa reiniciar as estrelas de novo. Certo? Então vamos criar aqui uma página de administrador. A gente vai criar também em uma nova aba. Então vamos chamá-la aqui de ADM. Ela vai puxar. Pode ser de... Aqui tanto faz, tá? Pode ser o home mesmo. Pode ser o home. Vamos só colocar um ícone nela aqui também. Um cadeadozinho, um lock. Bacana. Vamos trocar ela para detalhes. Beleza, então esse aqui vai ser, de certa forma, o meu administrador. No meu administrador, eu vou conseguir visualizar todos os usuários cadastrados. Então, insira uma inline list dos usuários. E ela puxa de users. Aí a gente habilita também para ele fazer uma pesquisa, né? Certinho, vamos tirar aqui, deixar no modo compacto, vamos tirar essas letras iniciais. E aqui eu vou conseguir visualizar praticamente todas as pessoas que já entraram, né? Tem 2 pessoas aqui, ó, que ainda não finalizaram seu cadastro, certo? Mas aqui a gente vai poder entrar em um desses usuários e aqui dentro fazer a inserção, né? E diminuir a quantidade de estrelas que ele tem. Bom, aqui em cima nós já temos o nome dele, vamos retirar esses outros componentes aqui. Vamos inserir uma inline list, que é a do mesmo cartão digital aqui novamente. Então vamos trocar aqui. Lá para o cartão fidelidade, na verdade, né? Vamos deixar o mesmo formato que a gente tem na tela inicial, né? Que é em tiles. Vamos tirar a imagem daqui, o título. Essa imagem, pessoal, nós vamos alterar isso aqui também, tá? Essa configuração do ADM vai ser já diferente daquela que eu já tinha feito. Vamos colocar o tiles per row, que é 4 colunas. Deixar no square. E aí já configurou tudo certinho, né? Só vamos tirar aqui a ação para nenhuma. Beleza, então aqui a gente já tem... Só que aqui está estático. Na verdade, isso aqui, se ele estiver puxando dessa coluna se imagens estrela, ele está puxando o meu, porque eu estou logado, certo? Se eu for aqui no Joãozinho, ainda está no meu, tá? Então a gente vai ter que mudar essa maneira aqui do administrador. Mas antes disso, vamos fazer esse administrador bem bonitinho aqui, as condições para ele.
que é o seguinte: quem vai visualizar a página de administrador? Só quem for ADM. Então a gente vai criar uma coluna aqui no Users para marcar quem for administrador. Vai ser uma coluna Basic Column do tipo booleano, chamar de ADM. E quem for administrador, a gente vem cá e marca ele como administrador. Obviamente, só visualiza aquela tela quem tiver isso marcado. Então, vamos colocar a condição nesse ADM aqui, ó, para opções aqui. Visibilidade vai ser visível quando? Quando o ADM for true. Por segurança, pessoal, eu sempre coloco mais uma condição aqui quando eu estou no público com e-mail, mas no modo free, né? No modo público, na verdade, e tem o login. Eu coloco mais uma condição que é também quando o e-mail da pessoa não estiver vazio. Tá? Então, obrigatoriamente, quando o e-mail não estiver vazio e ele for administrador, aí ele visualiza, tá? Assim eu asseguro que só o ADM mesmo vai visualizar essa tela. Agora, né, feito isso aqui, se eu tiver com outro usuário, ele não vai ver aquela aba, ele vai ver só uma, certo? E essa aba a gente pode deixar ela de certa forma escondida, né, para ficar bonitinha. Vamos deixar ela lá no menu superior, o cadastro também, puxar aqui para baixo do menu. E aqui na nossa tab principal, a gente vai inserir um botão, que é um float button, que vai levar para o ADM, tá? Vamos trocar só o ícone dele aqui também para um cadeado. Beleza? E o que ele vai fazer? Ele vai navegar, navigate to tab de ADM, certo? E quem vai visualizar esse botão aqui? Só quem for ADM. Então, só visualiza quem for o user ADM is true. Beleza? Vamos só para segurança também que o user email is not empty. Beleza, então voltei para alguém que é administrador, ele visualiza tudo certinho. Tá bom? E aí ele pode clicar aqui e vai navegar para a página de ADM. Se você quiser colocar o background aqui na ADM também, pode colocar aí. Bom, aqui na nossa configuração do administrador vai ser diferente a maneira que a gente vai visualizar essa tabela, tá? Toda vez que eu clicar em um desses usuários, eu quero ver a tabela dele. Então eu vou jogar essa informação lá no cartão fidelidade, quem que é o usuário que eu estou visualizando no momento. E aí eu vou puxar os dados por ele. Bom, a gente vai fazer algo para jogar de uma tabela para outra, algo que o Lucas chamou aí como método trebuchet, né? Eu costumo imaginar isso como uma ponte que liga uma tabela a outra, tá? E aí eu posso jogar uma informação de uma tabela para outra, beleza? Bom, eu vou criar aqui na minha tabela de cartão fidelidade uma coluna do tipo texto, tá? Pode ser texto, pode ser e-mail, porque ela vai receber o e-mail do usuário também, não vai fazer muita diferença. Então aqui vai receber o e-mail que vai ser visualizado pelo ADM, tá bom? Isso aqui vai ser visualizado pelo ADM. E essa coluna ela vai ser específica, tá? Porque aí cada usuário que for ver, ou por exemplo, se tiver mais de 2 usuários, né, ele vai estar jogando aqui como se fosse essa coluna vai ser única dele, né? Essa informação vai ser visível apenas para ele. Então a gente vai pegar a informação do user e jogar lá. Como que eu faço essa ligação? Por quê? Para a gente jogar uma informação, vamos pegar do básico aqui. Vamos na nossa tabela aqui. A gente usa para isso a ação setColumns, certo? Para jogar uma informação na mesma linha que você está, por exemplo. Só que aqui a gente tem uma opção de row, que é a linha só this item. Mas a gente pode fazer o seguinte, você vem aqui no users e cria uma relation single com uma outra tabela e pelo setColumns, através dessa relation single, você consegue jogar uma informação lá, na outra tabela. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma coluna que pode ser do template, tá? Eu vou chamá-la só de número 1 e vou colocar número 1 aqui, que vai repetir o 1 para todos. Eu vou fazer a relação desse 1 com o cartão fidelidade número 1. Como é uma relação single, na primeira linha que ele achar o 1, ele vai parar nela aqui, ele vai criar uma ponte de uma para outra. E aí eu vou jogar essa informação aqui dentro. Então, vou vir aqui no user, criar uma relation, vai ser uma relation single para cartão fidelidade. Então vamos lá, vamos relacionar o número 1 com cartão fidelidade número, onde vai ter o número 1, não vai marcar match multiple e vou concluir. Feito isso aqui, olha só o que vai acontecer aqui no nosso setColumns. Ele vai ter mais uma opção no row, agora ele vai ter a opção do relation.
E aí você vai ver aqui, ó, que essas são as colunas lá da cartão fidelidade. E quando você for preencher ela, você vai preencher com as colunas que estão na sua coluna de user. Tá bom? Então, isso é meio que uma ponte de uma aba para outra. Olha só, se eu clicar aqui nos 3 pontinhos, essas colunas que estão aqui para mim preencher lá, é as colunas minhas de usuários. Tá ok? Então, para isso, a gente vai criar, na verdade, uma nova ação, porque a gente vai precisar fazer duas ações. Primeiro, a gente vai jogar esse e-mail do usuário na outra tabela e depois vai entrar nessa linha aqui, certo? Então, vamos criar uma nova ação aqui, que vai ser abrir usuário, por exemplo. Aí a gente vai colocar as ações. A primeira ação é o set columns, certo? Então, set columns, aonde lá no relation de cartão fidelidade, que é lá na outra aba, e a gente vai jogar lá naquele e-mail, o e-mail de onde a gente clicou. Então, o e-mail aqui de novo. Depois de jogar essa informação lá, a gente vai abrir a linha, que é o view detalhes. View detalhes aqui em cima. Beleza, são essas duas ações aqui. Vou salvar. E olha só o que vai acontecer. Eu vou clicar aqui no Joãozinho da Silva, tá? Cliquei nele, abriu as informações dele. E se a gente for lá na aba de cartão fidelidade, aqui está o e-mail dele, tá? Vamos conferir aqui, ó, Water e Soda. Vamos ver lá? Exatamente o e-mail dele, tá? Então a gente jogou o e-mail dele lá. E com esse e-mail dele aqui, a gente faz esse mesmo processo, ó, relaciona e busca a quantidade que ele tem. Beleza? Então vamos lá. Vamos criar a relação aqui primeiro, né, do usuário. Então a gente relaciona o usuário visualizado pelo ADM, relação do e-mail com users e-mail, não marca match multiple, e aí a gente busca agora de novo com o lookup quantidade de estrelas visualizado pelo ADM de novo, certo? Então vamos lá. Buscar agora desse último aqui, né, Related Usuário visualizado pelo ADM, o total de estrelas. Como ele só traz para uma linha, a gente quer que fique em todas as linhas, como nesse aqui, porque a gente vai fazer uma coluna C, né, para verificar. Então, eu busco aqui agora, com um single value, essa mesma informação repetida para todas as linhas. Só repetir aqui quantidade de estrelas do usuário visualizado pelo ADM. Tá? E a gente busca o first do cartão fidelidade, quantidade de estrelas, e ele repete aqui para todas as colunas o número 7 dele, certo? Então essa seção aqui seria do usuário logado e essa outra aqui é do administrador que está visualizando. Então a gente só faz a mesma condição no se, tá? A gente vai fazer o mesmo se agora para visão do administrador. Vamos lá. Se imagem visualizado pelo ADM. Vai ser uma coluna se. Primeiramente, verifica se o número for igual a 0. Então, se ele for igual a 0, eu quero aquele PNG vazio. Então, esse PNG vazio. Agora, vamos fazer a verificação para trazer as estrelas preenchidas. Então, se o número for menor ou igual, less or equal, do que a quantidade de estrelas do usuário, lembrando que tem que ser essa aqui do single value, que tem repetido em todas as linhas. Se for menor, então eu quero a estrela preenchida. E caso contrário, eu quero a estrela vazia. Beleza, preenchi tudo aqui. Eu vou trazer isso agora para a visão do administrador aqui. Então eu vou vir aqui na imagem e trazer a outra coluna lá de baixo. Então agora o Joãozinho da Silva, ó, veja que ele tem 4, 7. Se eu voltar e ir lá no Messias, eu estou vendo normal que ele só tem 5. Beleza? E agora vamos fazer a interação de aumentar e diminuir essas estrelas, né? E depois a questão também de quando ele receber um prêmio, ter que zerar essas estrelas, tá? Para a gente aumentar e diminuir estrela é bastante simples. Você vai fazer isso com o incremente. Então aqui pelo administrador, vamos inserir o button bar e ele vai fazer a ação de adicionar e diminuir. Vamos colocar só ícones mesmo. O primeiro ícone eu vou colocar de diminuir, então subtract. E no segundo ícone aqui vai ser um plus para adicionar. Vamos pegar o mesmo padrão aqui, que é esse plus. Vamos só trocar essas cores, porque para adicionar e diminuir, assim fica mais condizente, né? Então aqui eu posso aumentar e diminuir. Então o que ele vai fazer é simplesmente um incremento, tá?
De início vamos fazer só incremento e depois a gente troca também essa ação aí. Tá? Ele vai incrementar o quê? Na quantidade de estrelas dessa pessoa. Como aqui eu estou diminuindo, é o left action, né, que é o left button, ele diminui uma estrela. No right action, ele incrementa lá na estrela, total de estrela, o número 1. Então agora fazendo isso aqui, ó, em tempo real, vou aumentar. Olha lá, ele está aumentando as estrelas do Messias, né? Aumentei, diminuí, vou voltar lá para 1, ó. Se eu visualizar aqui também no Data, que é o banco de dados, a gente vai ver isso aqui também, ó. Tá? Cadê estrelas aqui? Total estrela 0, né? Vamos aumentar, ó. Vamos aumentar, tá aumentando aqui, tá aumentando lá, beleza? Tá tudo certinho. E quando chegar a 10 estrelas, como que a gente vai dar para ele o prêmio e vai reiniciar do zero? Agora vem algumas questões matemáticas aqui, tá? Agora é matemática pura. Olha só, deixa eu só organizar essa minha tela aqui de usuário. Vamos organizar aqui do seguinte. O administrador vem para cá. Esse número 1 aqui é estático, eu nunca vou mexer nele, ele pode ficar lá no início. Então, administrador, o total de estrelas, a relação do cartão fidelidade, que é essa aqui é a nossa ponte, né, lá para o cartão fidelidade. Ele pode até ficar lá no início também, que a gente nunca vai mexer nele, certo? E aqui é onde a gente vai brincar agora com as estrelas, certo? Quando ele chegar a 11 estrelas, vamos jogar mais uma aqui para vocês verem. Vou jogar mais uma. Agora ele tem 11 estrelas, só que ele precisa receber um prêmio. Vamos voltar aqui, vamos jogar 10 e a gente vai dar um prêmio para ele quando ele atingir as 10. Eu vou criar mais uma coluna aqui de user, vou chamar ela aqui de resgate, tá? Esse resgate de prêmio. E aqui a gente vai armazenar toda vez que ele tiver algum resgate. Vai ser do tipo número, tá? Vou deixar aqui sem separador, sem nada, beleza. Como que vai funcionar isso aqui? Como o estabelecimento ele dá, por exemplo, 10 estrelas, cada vez que ele der um resgate, ele vai jogar o número 10 aqui. E o total de estrela que vai estar rodando de verdade vai ser o total de estrela que ele já obteve, menos o resgate, que é 10. Então vamos fazer aqui uma coluna matemática para a gente visualizar isso melhor, que vai ser, por exemplo, rodada de estrelas, tá? Que isso aqui que vai fazer a rodada de 1 a 10, aí volta 1 a 10, volta 1 a 10, tá? A cada prêmio que ele recebe. Então ela vai ser o seguinte, vai ser o total de estrelas menos a quantidade de prêmios que ele já recebeu, né? Que é o resgate, menos os resgates que ele já teve. Vamos puxar aqui corretamente, ó, total de estrela menos resgate de prêmio. Deixa eu tirar isso aqui tudo. Então, o que aconteceu aqui, ó? Ele voltou para 0. Imagina que ele não tem nenhum resgate. Então, se a gente tirar o resgate aqui, ele tinha 10 estrelas. Então, o que ele tem aqui na rodada de estrela atual é 10. Se ele tinha 8 lá, ó, normal, 8, 8, tá? Aí ele bateu 10 estrelas e ele recebeu um resgate. Pô, 10. Aí ele voltou a rodada dele para 0. E a gente começa a incrementar aqui de novo. 11 estrelas, ou seja, 11 menos 10, 1. E ele vai continuar contando de novo até as 19, que deu 9, até as 20 estrelas, que é a próxima rodada de 10. Quando ele bateu a próxima rodada aqui, a gente vai jogar no resgate, né? Ele vai resgatar o prêmio de novo e agora vai incrementar mais 10 de novo, que é o 20. Pegou o próximo resgate, voltou o 0 de novo. E esse aqui é o processo, né, que você vai fazer sempre nas rodadas de estrelas aqui. Entendeu? Vamos voltar todo mundo aqui do início. Esse aqui vai receber 10 estrelas, que está com 0 resgate. E agora a gente vai fazer isso lá com os botões, né? Dentro do Glide. Atingiu as 10 estrelas, aparece um botão para poder retirar o resgate, né? A gente pode colocar o nome aqui de premiar, por exemplo, tá? Premiar. Vamos colocar um ícone aqui de alguma estrela. Deixa eu ver algum que fica legal. Pode ser esse aqui mesmo, o premiar. E esse premiar, ele vai ser o responsável por jogar o 10 lá naquela rodada, né? Vamos aqui no Data visualizar, ó. Aqui no resgate prêmio, no caso, tá? Então, ele vai ser um incremente lá no resgate de prêmio, o número 10, tá? Quando ele der o resgate aqui, ó, ele vai zerar. Vamos visualizar aqui pelo Data primeiro, ó, pelas informações. Premiei, ele deu uma rodada de 10 e a rodada de estrela agora passou a ser 0. Então, o que a gente vai considerar como estrela atual do usuário é essa rodada de estrelas e não o total de estrelas que ele tem,
tá ok? Então agora a gente vai só alterar isso aqui dentro do cartão fidelidade para buscar sempre do rodada de estrela. Já vamos fazer isso aqui para o do usuário também, tá? Que é esse aqui, ó, do lookup. Então ele vai buscar relation usuário rodada de estrelas. E aqui na visualização do administrador também, a gente só precisa alterar nesse aqui, que é o lookup principal, né? Relation usuário, rodadas de estrelas, voltou a 0, tá? E o resto aqui tudo já obtém. Então, olha só que bacana. Vamos tirar novamente aqui, ó. Resgate de prêmio não teve nenhum, tá com 10. Na hora que ele premiar, voltou as estrelas do 0. E aí eu posso contar novamente, ó. Ele vai somando de novo, até atingir as 10. Obteve o prêmio, vou premiar, zerou de novo. E aqui está sempre contando, ó, total de estrela, total de resgate. Ele vai continuar infinitamente funcionando aí. Tá? Agora a gente só põe alguma condição aqui, por exemplo, no premiar, para ele só aparecer quando ele, evidentemente, tiver algum prêmio mesmo para receber. A gente pode fazer isso criando uma coluna aqui, perguntando quantas estrelas tem restante, né? Para facilitar. Então a gente só pega e diminui 10 menos a rodada atual dele, né? Então aqui vamos chamar de restante para prêmio, né? E vamos colocar aqui uma coluna de matemática e ela vai diminuir 10, que é a quantidade que ele precisa atingir, menos a rodada atual dele de estrelas, né? Que é, puxar aqui, rodada de estrelas. Aqui deu 1, beleza. Ou seja, quando ele chegar a 10, né, que ele tiver aqui com 30, ele vai estar restante 0. Então, quando tiver 0, aparece o botão para premiar. Então, aqui no botão de premiar, ele fica visível quando o restante para prêmio for igual a 0. Beleza? Se ele tivesse só 9, não aparece. Se tem 10, aparece. Premiou, já desaparece e volta a rodada do 0 de novo. Tá? Agora a gente já vai fazer mais algumas condições aqui também, nesses botões de diminuir e aumentar. Porque, por exemplo, se ele premiou e ele diminuiu 1 aqui de novo, vai dar errado, ó. Se ele voltou aqui, ficou agora com menos 1. E não faz nenhum sentido. Ele não pode voltar se a estrela tiver zerado da rodada atual. Tá bom? Então a gente vai fazer essas condições não no botão, mas na ação desses botões. Então a gente vai fazer isso com o Create New Action. No Left Action, que é a ação de diminuir, a gente vai criar uma nova ação. Chamar de diminuir. Tá? A gente vai colocar uma ação para ela. Quando a rodada de estrelas for igual a 0, então ele só vai me mostrar uma notificação, show notification, de falha, dizendo que mínimo de estrelas atingido, ou mínimo atingido. Tá? Se não, ele decrementa normalmente. Então, vamos procurar aqui o nosso incremente. E lá na quantidade total de estrelas, ele vai incrementar o menos 1, né, que vai voltar para trás. Beleza. Então, sendo assim, ele está com 0 aqui na atual. Ó, se eu tentar voltar, ele não volta, mínimo atingido. Se eu tiver 1 e voltar, ele volta ao normal. Tá? E aí a gente faz também no botão de adicionar. Criar uma nova ação, que é, um era diminuir, o outro é aumentar. Né? E a condição dele é, se a rodada de estrela atual já for igual a 10, então ele só mostra uma notificação de falha dizendo máximo atingido. Se não, ele incrementa o número 1 no total de estrelas. E assim a gente tem tudo certinho, né? Sem possibilidade aí de falhas, tá? Então ele não consegue diminuir. E se ele for aumentar, aumenta até os 10. Chegou aos 10, não aumenta mais. Agora a única opção que ele tem é de premiar para voltar de novo. Ele premia a pessoa e aí ele pode aumentar, tá? Tudo certinho aqui. O que a gente pode colocar aqui agora é um botão para ele voltar se caso ele dê um prêmio errado, né? Então ele vai voltar a um prêmio anterior, por exemplo. Com isso vamos fazer também uma contagem de quantos prêmios essa pessoa já recebeu. Isso vai ser bastante simples. Vamos aqui em usuários. Aqui a gente tem quantas vezes ele resgatou, que é o 10. Então tudo que a gente precisa fazer é dividir a quantidade de resgate vezes o 10, que é o total de prêmios total. Então a gente tem aqui, coluna de matemática, quantidade de prêmios
resgatados, que é a mesma coisa você pegar o total de resgate dividido por 10, certo? Então vamos aqui, ó, total resgate de prêmio, no caso, né? Resgate prêmio dividido por 10, que são 4 resgates. Aqui a gente pode colocar alguns ícones, né? Pode pegar um ícone aí no seu WhatsApp, copiar e colar. A gente tem isso com um íconezinho para mostrar um pouco mais bonitinho, né? Inclusive vamos colocar aqui no rodada de estrelas também uma estrelinha, dizendo que ele está com lá, né? Mostrando 0 estrelas, 7 estrelas, bem bacaninha. Agora a gente insere isso aqui abaixo do nome, por exemplo. Eu vou inserir um texto abaixo do nome e ele vai ser o total quantidade de prêmios resgatados. Está lá as 4 medalhinhas dele, né, que ele resgatou. Pode deixar aí maior, né, visualizando, fica bem visível ali. Então ele obteve 4 resgates. Se eu quiser voltar um resgate dele, eu posso criar um botão aqui, ó. Vou duplicar esse premiar. Vou chamar ele aqui de voltar prêmio mesmo, né? Voltar prêmio. Vou colocar um ícone de return para mostrar que ele está voltando, ou um back. Deixa eu ver. Pode ser um back aqui para voltar. E a gente pode colocar a condição nele para ele aparecer depois que ele já teve um prêmio, né? Então depois que a quantidade de prêmio já for maior do que 0. Então quando for maior do que 0, aparece esse botão para ele voltar o prêmio. E o que esse voltar prêmio faz? Ele vai diminuir, olhando aqui no nosso banco de dados, ó, o resgate, ele vai diminuir 10, e o total de estrela, ele também vai diminuir 10, tá? É isso que ele vai fazer. Ou seja, são duas ações. Se são duas ações, a gente coloca aqui um Create New Action, que vai ser voltar prêmio, tá? E eles são com o incremente mesmo. Então ele vai incrementar aqui o menos 10 no resgate de prêmio. E também outro incremente na quantidade total de estrelas, vai diminuir 10 também, certo? E aí sim ele vai voltar o prêmio atrás. Então vamos visualizar isso aqui olhando o banco de dados e olhando aqui na nossa tabela. Quando eu clicar em voltar prêmio, voltou para 3 estrelas, ele volta sempre zerado 10 atrás, né? Se ele tivesse, por exemplo, 3 estrelas e aí você volta o prêmio, ele volta um prêmio atrás, continua 3 estrelas, tá? Então esse é o correto de se fazer aqui. Vamos incrementar aqui de novo até premiar. Beleza, tem o premiar, tem o voltar prêmio aqui. Pode deixar ele um pouco mais invisível, né? Porque não tem tanta importância. Aqui a importância é o premiar. E com isso a gente finaliza toda a configuração do administrador, conseguir gerar as estrelas, né? Aumentar, diminuir, premiar, visualizar as premiações e voltar um prêmio anterior. Vamos só arrumar aqui nessa primeira tela, por exemplo, para que nessa primeira tela a gente consiga visualizar aqui em detalhes, né, o total de estrela dele, que é a rodada de estrelas. Então aqui a gente já vai conseguir visualizar. E também quando ele tem um prêmio disponível. Quando ele tem um prêmio disponível, pode-se colocar aí algum ícone, tá? Para isso também vai ser bastante simples. Vamos visualizar aqui. Isso vai acontecer quando o resgate de prêmio dessa pessoa já foi igual a 0. Então quando ele tem um resgate 0, ele pode mostrar um ícone de uma estrela, de uma medalha, aí, como você quiser, tá? O ícone que preferir. Eu vou escolher aqui, por exemplo, uma medalha, né? Ou melhor, vamos escolher uma estrelinha diferente daquela outra lá. Então a condição vai ser o seguinte: se prêmio disponível, né? Então, se a quantidade restante para prêmio for igual a 0, então ele tem um prêmio disponível, tá? Se não, mantém-se vazio. Nesse caso aqui, essa pessoa tem um prêmio disponível. E a gente vem aqui nessa inline list e coloca a imagem para se prêmio disponível. Então sempre que tiver alguém aqui com um prêmio, ele vai estar com a estrelinha, né? Se deu o prêmio, voltou aqui, voltou normal de novo. Se a gente finaliza o administrador, e basta agora fazer uma forma visual mais interativa do usuário ver quando ele tem o prêmio, né? Vamos até voltar aqui para cá, ó. Vamos dar as 10 estrelas aqui para mim, certo? Então eu tenho minhas 10 estrelas, visualizando aqui como usuário, né? Que ele vai ver essa tela aqui. Ele viu as 10 estrelas, você pode só colocar um texto para ele, dizendo que ele tem as 10 estrelas, tá? Então vamos colocar um parabéns e tal. Vou colocar aqui um componente de text. Vou colocar ele acima da inline do cartão fidelidade, né? E vamos colocar aqui, por exemplo, o parabéns. Você adquiriu ou você atingiu, né, as 10 estrelas. Colete
seu prêmio no estabelecimento. Para que todas essas condições aí de doar os prêmios vai ser dependente de cada estabelecimento, né? Então, o recomendado é que o usuário vá lá com o celular, mostre ao estabelecimento que ele teve as 10 estrelas, o estabelecimento confere aqui dali para ver se está certinho, né? E dá o prêmio que for necessário lá e zera a rodada de estrelas dele, né? Então, vamos colocar aqui um H2 centralizado. A gente pode colocar aqui alguns ícones também para ele, né? Vou colocar umas estrelinhas aqui. Parabéns, muito bem, desse jeito aqui, você atingiu as 10 estrelas. E quando que isso aqui vai ser visível? Quando o usuário chegar às 10 estrelas, tá? Então vamos aqui nas opções visibilidade. Ele vai ser visível quando? Quando o user restante para prêmio, né, que é a quantidade restante para prêmios, for igual a 0, tá? E aí ele mostra o parabéns que ele adquiriu as estrelas dele. A gente pode colocar aqui em cima também, junto com o nome, vamos duplicar ele aqui, ó, a quantidade de prêmios que ele já recebeu, né? Então a gente puxa aqui do user. O bom é que a gente pode puxar isso diretamente da tela de usuário, né? Lá na quantidade de prêmios resgatados, aqui a gente tem também a quantidade de prêmios que ele já atingiu, que são os 3, tá? Bom, feito isso aqui, pessoal, eu acredito que no momento é tudo, tá? Deixa eu só fazer o seguinte, deixa eu jogar uma tela laranja nesse administrador para não ficar tão desconforme, né? Deixa eu pegar esse código da imagem, do background, e vou jogar aqui um rigged text para ficar com background laranja, beleza? E aí vai estar tudo certinho aqui. Aqui você vai poder ordenar os usuários da maneira que você quiser, a configuração de administrador aí é independente de cada um, né? Mas você poderia, por exemplo, filtrar, ou no caso, sortear para onde a quantidade de estrelas, por exemplo, né, rodada de estrelas, for de Z a A, que é de maior para menor, né? Então você vai estar sempre visualizando quem tem mais estrelas lá em cima, por exemplo. Beleza? Então agora vamos fazer esse teste aqui em um navegador. Então, nós temos aqui um usuário logado, ó, que é o Joãozinho, né? Deixe-me atualizar aqui o navegador do Joãozinho. Aqui está o Joãozinho da Silva, está com 7 estrelas, né? E por outro lado, nós vamos abrir aqui o de administrador, tá? Simplesmente aqui no navegador. Então, de um lado, nós temos o administrador, que ainda não está logado, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Ainda não estou logado, né? Esse é o administrador. Eu vou fazer login. Então, vou logar, fazer login com o Google. Esse e-mail meu é de administrador. Vocês vão ver que já vai reconhecer automaticamente, né? Então, realizei login. Já vi aqui que eu sou administrador. Consigo visualizar aqui normalmente. E vamos agora lá no Joãozinho da Silva. Olha só, ele tem 7 estrelas. Vamos aumentar uma estrela para ele. Então, a gente vai ver que lá do outro lado ele também vai receber mais uma estrela, né? A 8ª estrela dele. Já recebeu lá, ó. Vamos colocar ele com 10 estrelas. Vamos ver o que vai acontecer. Então, poucos segundos depois, ele atingiu as 10 estrelas e mostrou a mensagem dele de que ele atingiu. Tá? Vamos agora premiá-lo. Premiei, zerou tudo, mostrou que tem um prêmio adquirido. E agora, do outro lado, o nosso usuário também já zerou as estrelas, né? A contagem já zero de novo. E bem-vindo, Joãozinho, tá lá a estrela dele, né? Se a gente aumentar de novo aqui, ó, até as 9, por exemplo. Vamos ver lá que ele vai aumentar até as 9. A última, que é a 10. Parabéns de novo, atingiu mais um prêmio. Vamos premiar. Maravilha. 2. Vamos voltar um prêmio dele. Voltei aqui, agora ele só tem uma. Vamos visualizar lá o perfil dele, né? Voltou também, só tem uma estrela. Tá bom? Então com isso a gente já tem aí o aplicativo totalmente funcional. Beleza? Se você quiser colocar a quantidade de estrelas para ele atingir o prêmio de uma forma dinâmica, você pode também, tá? Não vai ser difícil. Simplesmente o que você vai ter que fazer é alterar onde todas as nossas configurações está puxando de 10, né? Por exemplo, aqui, ó, a nossa rodada de estrela, no caso, quando a gente aumenta estrela, a gente aumenta 10. O que você pode fazer? Ir aqui na Home, definir, ó, uma coluna número, que vai ser a quantidade para prêmio.
a quantidade para prêmio, o estabelecimento vai lá e define isso de uma forma automática. Se ele quer então que tenha, por exemplo, 5 para prêmio, ele pode vir aqui digitar os 5 e você vai puxar essa coluna em todos os lugares para poder isso ficar dinâmico. Obviamente a gente vai ter que fazer alguma condição para também mostrar só 5 estrelas, né? E aí vai dificultar um pouco, porque quando mostrar só 5, ele vai mostrar, por exemplo, as 4 e mais uma 5. Ele não vai centralizar a outra estrela no meio, né? Então isso vai dificultar um pouco. Pode fazer também, né? E aí você vem no editor e organiza para que essas estrelas fiquem bem organizadas aí. Infelizmente isso não vai dar de fazer muito de uma forma somente com o app, vai precisar um pouco de editor, tá? Mas dá para fazer e você, pelo menos assim, para facilitar a questão da configuração das rodadas dos cartão, você puxa isso automático, né? Vem aqui no cartão fidelidade, por exemplo, no user, né? Que é onde sempre busca todas as informações, busca aqui, ó, o single value, que é a quantidade para prêmio, buscando lá do nosso home, quantidade para prêmio, que é o 5. E aqui a gente faz a configuração toda em cima dela, né? Que é, por exemplo, a restante, não, você não vai puxar mais de 10, você vai puxar de quantidade para prêmio. Vou chamar de QP aqui, quantidade para prêmio. Então, por exemplo, eu já fiz a alteração aqui, né? Eu preciso fazer toda a alteração do resto. Ou trocar o meu home aqui para 10, para ficar tudo certinho, né? Que eu já configurei com 10, olha só. Então aqui vai estar 10, vai manter normal 10. Então você vai verificar em todas as colunas e todos os inputs que fazem que geram valor aqui, se eles vão estar corretos, tá? Vamos ver aqui, ó, que aqui é o TR dividido por 10, né? Que aqui é para a quantidade de prêmios resgatados. Você vai dividir isso pela quantidade de para prêmio. Então novamente tá certinho. E lá nos inputs nossos aqui, ó, que é no nosso ADM, vamos pegar aqui o Messias Carvalho, por exemplo. Quando eu for aumentar, continua aumentando normal, né, que é o nosso total de estrelas, normal. Mas o nosso premiar, que ele aumenta 10, quanto que ele vai incrementar agora? Ele vai incrementar a quantidade de prêmio. O nosso voltar prêmio, o que ele vai fazer? Ele vai incrementar menos 10. Para jogar um menos 10, aí você já precisa fazer uma coluna alternativa aqui, trazendo esse número negativo, né? Então vou colocar aqui, ó, quantidade para prêmio negativo, né? E aí você vai colocar o menos quantidade para prêmio, que vai ficar o menos 10, para a gente utilizar lá quando for voltar, tá? Então, voltando aqui de novo na ação do voltar prêmio, você vai colocar agora o quantidade prêmio negativo e aqui também o quantidade prêmio negativo. Beleza. Então, por exemplo, se eu fizer essa alteração aqui como administrador, deixe-me ver, eu estou na página home, né? Vamos até inserir aqui um input, um number entry, para ele alterar essa quantidade, ó. Quantidade para prêmio, que no momento está 10. Claro que isso você poderia colocar de uma forma mais organizada, né? Mas aqui está a quantidade para prêmio a 10. Se alterar para 5, quando esses usuários chegarem a 5 estrelas, que no caso essa possibilidade aqui nem poderia ficar como 10, né? O que vai acontecer? Ele sempre vai ficar visível só até 5, tá bom? Vamos visualizar isso aqui, ó. Nós precisamos, claro, zerar todas as informações, né? Vamos zerar tudo aqui, ó. A gente precisa agora, né? Como a gente voltou, mudou a quantidade limite. Então, olha só. Quando ele tiver como estrela, 2, 3, 4, 5. Atingiu 5 estrelas, ele já tem prêmio, tá? Se a gente for ver aqui, ó. Nesse caso aqui, você faz isso aqui também ficar dinâmico, né? Parabéns, você atingiu as X estrelas. E esse X a gente substitui. De onde a gente puxa essa informação? Pode puxar lá de usuários, tá? Aí a gente pega aqui, ó, gera esse texto aqui como dinâmico, template, né? Que aí vamos dar os parabéns. Então é um texto ou um template, né? Template de parabéns. Você vai colocar ele aqui e vai substituir o X pela quantidade que ele precisa atingir, que é a quantidade para prêmio. Então, olha só, colocando lá, user, template de prêmios de parabéns, ele já vai estar dinâmico aqui também, tá? Parabéns, você atingiu as 5 estrelas, certo? Se eu voltar aqui no administrador, ó, vou premiar ele, voltou normal, ou seja, ele está funcionando ali com a quantidade de estrelas que eu colocar. Jogar 5 de novo, ó, 5 estrelas. Posso adicionar mais? Aí a gente põe essa condição aqui também, ó, tá? Vamos alterar essa condição aqui que eu tinha esquecido.
Aqui, quando a estrela chegar a 0, isso aqui é padrão, que é o mínimo, né? O mínimo sempre vai ser 0. Mas, para aumentar, a gente puxa isso dinâmico. Então, quando a quantidade não for igual a 10, mas quando for igual ao quantidade para prêmio, quantidade total, ou máxima, né? Como você quiser chamar aí. Então, colocando lá, ó, ele não aumenta mais, máximo atingido. Tá? Se eu trocar aqui de novo, então para isso eu precisaria voltar também aos prêmios, né? Vou voltar aqui, todo mundo zerado. Vou mudar agora que ele tem que atingir 8 estrelas. Então vamos lá. 8. Chegou 8, premiei. Tá bom? Então isso você altera por aqui. E se eu quiser alterar para quando ele escolhe 8, mostrar só as 8 estrelas aqui. Até dá para fazer isso de uma certa forma, mas em algum momento você vai precisar fazer alguma alteração, tá? Mas também dá, evidentemente vai dar para arrumar um jeitinho aí de deixar isso dinâmico, tá? O que você faz? Puxa para cá, para a coluna de cartão fidelidade, o total que é o máximo de estrelas, single value lá de home, quantidade para prêmio, né? Quantidade para prêmio, single value, e eu tenho aqui que é 8. Agora, se eu vier nesse filtro aqui e dizer que o máximo de estrelas que vai mostrar por exemplo, eu vou filtrar para quê? Eu vou filtrar para quando o número ele for menor ou igual do que a quantidade máxima de prêmios, que é 8. Beleza? Aí ele vai mostrar os 8 normais aqui. Tá? Se eu voltar lá para 10, ele vai voltar minhas 10 estrelas. Se eu colocar, por exemplo, 5 estrelas, ele só vai me mostrar 5 aqui. Tá? E aí ele vai estar funcionando normal. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 aqui. Atingiu o prêmio, olha só. E 5 atingiu o prêmio. Porém, essa quinta estrela aqui, ela não fica centralizada, né? Quando alguém escolher algo assim que fica diferente, você vai ter que alterar meio que no código mesmo aqui, né? No editor do Glide, por exemplo. O que faria? Colocava para aparecer só 4 e a quinta estrela, uma estrela única centralizada. Tá? Pode fazer essa configuração aí também. Mas, de qualquer maneira, estamos aqui com um aplicativo agora já ainda mais dinâmico, tá ok? Totalmente dinâmico. Então fica esse aí, tá o aplicativo já completinho. Quem quiser comprar o aplicativo também tá o link aí embaixo, né? Quem não quer fazer, né, ou não conseguiu aí e quer comprar, acha mais fácil, só ir no link aí, você vai conseguir adquirir ele completo aí, já o código do aplicativo para você copiar, editar e depois duplicar quantas vezes você quiser, tá bom? Algo que a gente pode fazer mais aqui é colocar os dados pessoais da empresa e o prêmio que ele vai dar para o usuário, né? Isso aí vai ficar opcional de cada um, mas a gente pode incrementar também, tá? O que eu vou fazer? Eu vou criar text action aqui, um action text na verdade, né? Para ele ir para as configurações próprias dele, né? Então, por exemplo, aqui vai ter configurações, tá? E a gente coloca aqui um íconezinho de configurações também. A gente joga aqui um ícone de configurações e nesse text action, né? No action text, a gente coloca aqui uma ação nele de link to screen. E esse link to screen leva para a própria aba, né? Que é o this item. Que a gente só coloca o nome do que vai aparecer lá, que é configurações. E aí ele vai poder alterar as próprias configurações do estabelecimento, né? Aqui ele já puxou, né? Inclusive o logo e etc. Mas aí a gente põe aqui uma imagem. E nessa imagem vai puxar para o logo. Pode ser um pouco menor. E colocamos uma ação nela aqui para upload imagem. Que ele vai poder fazer o upload do próprio logo aqui, né? E a gente pode colocar também para ele preencher as informações pessoais do estabelecimento, né? Aqui nós já temos o nome do estabelecimento. Vamos colocar o endereço, telefone. Telefone pode ser de número. E-mail, que vai ser do tipo e-mail. Pode colocar também um site, por exemplo, redes sociais, né? O que tiver de informações aí para colocar. Por exemplo, normalmente o Instagram é o mais recomendado, né? O Instagram o pessoal usa mais, então vou colocar aqui o Instagram. E pode colocar também Facebook, algo assim, tá? O Instagram seria nesse caso um link também, né? Instagram e Facebook, que também é do tipo link.
Agora a gente só põe para ele a possibilidade dele adicionar essas informações. Para adicionar essas informações, de forma mais fácil, é habilitar nessa tela o Edit, né? Já está aqui do nosso lado, permitir o usuário a editar. Então ele vem aqui e edita as informações, a gente só põe os campos aqui para ele editar, né? O primeiro é o nome, que está puxando errado aqui, né? Vamos levar lá para o nome do estabelecimento, chamar aqui nome. O segundo aqui vamos puxar para endereço, então vamos endereço. Esse terceiro aqui que é um date time não precisa, né? Então nós temos nome, endereço. Vamos colocar a imagem para ser o logo. Inclusive a gente tira de lá a possibilidade, né, dele fazer o upload por lá. Porque aí ele faz tudo por aqui, pela imagem picker, leva para o logo do estabelecimento, certo? Vai ter também a que a gente colocou mais foi telefone, então um number entre para o telefone. Aqui vai vir telefone. Podemos colocar aí o e-mail entry para o e-mail. E os links, né, que são os text entry para... O primeiro que a gente tem aqui é o site. Agora só vamos duplicar, colocar o outro como Instagram e mais um terceiro para Facebook. A gente já preencheu todos, tá? Às vezes não precisa ser obrigatório, né? Vai ser, se o estabelecimento quiser colocar, ele põe. Vamos tirar aqui a possibilidade do upload, né? Vamos deixar como none mesmo. E a gente pode até colocar ele como um título, só para ele visualizar as informações. Então aqui fica mostrando o nome do local, né? O nome do estabelecimento. Em detalhes, pode colocar o que preferir aí, normalmente endereço, né? O logo, e você pode colocar ele aqui no formato de profile, né? Para ficar mais bonitinho. Então vamos preencher essas informações para a gente visualizar tudo isso. Beleza. E aqui a gente agora só preenche esses dados, né? Então a gente tinha lá um fone, vamos colocar um fone, que vai levar para o telefone. Pode colocar aí também um botão para levar para um link de WhatsApp, por exemplo, né? Ficaria bem bacana. Vamos duplicar, na verdade vamos colocar um action text, que é para o endereço, que ele vai ficar aqui com o action de Open View Address on Map, do próprio endereço de novo, que ele vai ficar mostrando o ícone ali bonitinho, né? Vamos puxar os próximos aqui, que são site, por exemplo. O site pode ser um link, pode ser um web view, né? Vai depender muito se o site ele aceita ser adicionado dentro de um web view, né? Então às vezes é melhor um open link para abrir um link externo. Então a gente coloca, por exemplo, um open link para o site e puxamos aqui também o site. Então aqui fica o nome, né? O título está lá, site, open link. Se você colocar um link, ele vai puxar até melhor, tá? Então link. Eu já trouxe aqui o site, o título da página, né? Então fica ali mais bonito. Vamos duplicar esse aqui para a gente mostrar as redes sociais, né? As redes sociais fica bem bacana aqui também. Ele tem o próprio ícone das redes sociais. Vamos deixar como open link de Instagram. E o outro aqui, ele é um open link de Facebook, tá? Então aqui puxamos também Facebook. Ou se eu não me engano é o link, deixa eu ver. É melhor o link, né? Não é um action text. É o link mesmo do Instagram e o link para Facebook, que ele herda o favicon do site, tá bom? Então que ele já trouxe Instagram, Facebook, beleza. Então a gente tem todas as informações do estabelecimento. Aqui, como eu estou nas configurações, eu posso colocar aqui para ele já inserir também, né, o number entry para a quantidade que ele vai precisar a quantidade máxima de prêmios, né, a quantidade para prêmios dele aqui. A gente pode puxar lá para cima, alguma coisa assim, já fica bem no início para ele visível ali. Então quantidade para prêmio. Essa tela aqui, inclusive, se a gente fizer ela com uma aba separada, a gente pode chamar ela lá no início. Quando o usuário clicar, ele vai visualizar os dados do estabelecimento, tá? Ou você pode, como eu construí ela aqui já no formato de Link to Screen Design, eu preciso reconstruir. Mas se você fizer ela, por exemplo, em uma aba separada, pegar uma aba dessa aqui, colocar as mesmas informações, aí você vai poder chamar ela lá no início, tá? Colocando a ação Navigate to Tab e navegar para aquela aba que vai ser o sobre do estabelecimento, beleza? Como eu fiz essa aba específica aqui, eu vou ter que reconstruir ela toda novamente aqui,
Se por acaso eu quiser colocar um botão, por exemplo, ou um text entry para visualizar o sobre da empresa, né? A gente pode colocar deixa eu ver se fica bacana, um button. A gente pode colocar abaixo do logo um sobre. Tá, vamos deixar assim, só que ele vai ficar bem invisível, né? Bom, se você quiser que a cor do texto do botão fique branco também, você pode alterar aqui na aparência, tá? Para o Pure Dark, por exemplo, ele vai ficar com o sobre branco ali, tá? Então todos os textos, inclusive os de botões, eles vão ficar brancos. Então ele vai não ter cor nenhuma no aplicativo, de certa forma, certo? Então aqui ele vai poder clicar e nesse clique aqui desse botão ele pode navegar para uma página específica do sobre. Neste caso aqui eu vou criar uma página para ele poder navegar. Vou colocar uma página sobre e ela vai puxar o home, tá? Vou colocar aqui o info novamente. Vai ficar em detalhes. A gente vai colocar as mesmas cores, né, que é o laranja. Então vou pegar aqui esse código do background, vou aplicar ele aqui no sobre. Podemos tirar também agora a cor lá de cima, né, a transparência, porque agora ficou bem preto, né, a gente colocou Pure Black. Então vamos trocar aqui, tirar a cor lá de cima, agora ficou melhor. E simplesmente colocar agora todas as informações do sobre estabelecimento aqui. Então eu vou colocar aqui novamente o title, que puxa as informações do estabelecimento aqui, que é o título como nome, o detalhes como o endereço. Na verdade esse endereço ele está sendo repetido lá embaixo, então eu posso deixar só nome. Vou deixar ele assim. Eu vou passar ele lá para cima porque mesmo que esses ícones aqui eles não mostrem na tela, eles ocupam espaço em branco, certo? Então eu quero que ele fique mais acima lá. Pode ficar assim. E agora a gente coloca os textos, né? Primeiro do telefone, então um phone entry, que é na verdade só o fone, né? Que vai puxar para telefone. Vamos colocar agora os links. Primeiro o endereço. O endereço vai estar dentro de um action text. Deixa eu colocar aqui, depois eu puxo tudo para baixo. Então vai estar no endereço. A ação View Address and Map, do mesmo endereço de novo. Agora vamos colocar os links, que são os links para site, link para redes sociais, que é o Instagram, e link para Facebook, tá? Agora os textos ficaram bastante brancos, né? Talvez aí você pode trocar a cor de background aí do aplicativo também, se caso não ficar muito legível, tá? Mas aqui tem todas as informações. Se quiser colocar um botão para abrir o WhatsApp do estabelecimento, é só colocar aí o criar URL, né, um constructor URL com o API do WhatsApp pelo telefone dele aqui, também vai ser bastante simples. Esse sobre, a gente vai puxar ele para o menu lateral, tá? Então vai ficar aqui no menu lateral. Ele pode até ficar visível para todos, isso não tem problema, só que nós temos dois sobre aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar o nome desse sobre para compartilhar, por exemplo, tá bom? Então a gente vem aqui na página sharing e coloca lá o nome de compartilhar, tá? Se caso você deixar aí o menu superior ativado, então quando ele clicar aqui vai ter o sobre e o compartilhar, tá? Não vai ficar duas palavras repetidas aqui. Estou visualizando o ADM porque sou administrador, mas se fosse como um outro usuário aqui, ele vai visualizar normal, vai conseguir no sobre, a gente põe a ação dele para Navigate to Tab de sobre, ele vai poder navegar para o sobre, ou ele vai poder visualizar também aqui pelo sobre aqui também, beleza? E lá pelo ADM, como eu já criei a página separada, né? Então a gente já tem aqui em configurações o sobre de configurações pelo administrador, onde ele pode editar. Então como essa página é diferente da outra, o editar está disponível apenas aqui e não na outra. Tá? Se por acaso você construir apenas uma aba, que é essa de sobre aqui, e quiser que o usuário edite, então você pode vir nela aqui, ó, colocar o Edit Form, mas com a condição de para editar, só quem tiver o usuário ADM que for true e que claramente ele também esteja com o e-mail não vazio.
Então aqui, se eu visualizar como o outro, não tem o editar. Se eu visualizar como eu, tem o editar. E se eu abrir o editar, ele já herdou toda a configuração que eu fiz lá na outra página, tá? Simplesmente repetir tudo aqui. Então com isso, obviamente, você poderia, né, trocar essas configurações por lá. Então assim, a gente finaliza a parte do sobre e você pode colocar também, por exemplo, a questão do prêmio que ele vai doar. Tá bom? Então já aproveitando isso, ó, por que é importante a gente fazer uma página dessa separada, né? Eu deveria ter feito isso do início. Uma página de sobre separada, porque eu posso editar apenas em um local e eu vou herdar em todos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar em uma só, tá? Fiz besteira aqui, né? Vou pegar essas configurações e vou transformar ela em um Navigate to Tab de sobre. E quando ele clicar aqui, ele vai navegar para lá. Ah, Messias ficou com essa página estranha aqui, o que eu faço? Para tirar esse ícone, você pode fazer um macete aqui, ó, Create New Action, tá? Para abrir o sobre ou configurações, que aqui é pelo administrador, né? E criando como uma nova ação, ele vai ficar diferente o ícone de lá, tá? Então Navigate to Tab para sobre, e olha só, aí ele fica com o íconezinho certinho, tá? Então abrindo configurações, na verdade eu naveguei para a página sobre. Bom, o que a gente pode fazer aqui é colocar para ele editar a quantidade de prêmio e o prêmio que ele vai doar direto no editar, tá? E não no input da tela, porque você evita de colocar um monte de visibilidade num monte de input e coloca apenas uma vez, que é no editar. Então aqui vai ser informações pessoais, você pode até separar isso aqui, ó, escrevendo um texto dizendo que isso aqui é o sobre, digamos assim, sobre, tá? Colocar aqui maior, sobre, e abaixo nós vamos ter agora, por exemplo, prêmio, configurações de prêmio, tá? Que seria o prêmio. Que aqui abaixo no prêmio ele vai escrever o number entry, que é para a quantidade para prêmio, de estrelas para prêmio, né, que ele vai ter que atingir. Ele vai colocar um texto que vai ser o prêmio que ele vai doar, tá? Prêmio. Tá lá, corte de cabelo grátis que eu coloquei aqui, né? Digamos que se fosse para um estabelecimento de salão. E mais um upload de imagem. Então nós temos aqui também um imagem picker, que vai imagem prêmio, tá? E aí ele coloca uma imagem lá que vai doar para o prêmio dele, tá? Deixa eu pegar uma imagem aqui. Vou fazer o upload de uma imagem aqui. Então ele pode editar por aqui mesmo, fechar, certo? Deixa eu tirar essa imagem prêmio que eu tinha colocado aqui, né? Tá, e a gente vai poder colocar essas informações aqui na primeira página. Aqui abaixo, por exemplo, do estabelecimento. Pode colocar dentro de um title, eu acho que vai ficar bacana. Aqui, como a gente já está na página de home, a gente já tem todas as informações em mãos, né? Que é o texto de prêmio, que é o prêmio que vai doar, né? Ficou meio estranho esse título. O título lá, corte de cabelo grátis. Por exemplo, esse seria o prêmio, né? E assim a gente finaliza o aplicativo com todas as possibilidades, né? Tem um sobre estabelecimento, então já vira um cartão digital também, já vira um cartão de visitas, né? Do estabelecimento e também o cartão de fidelidade junto, tá ok? Então fica isso aí tudo bem organizadinho. Só que isso aqui ficou estranho aqui em cima, né? Deixa eu só terminar isso com chave de ouro, deixando também esse ADM aqui também com o mesmo padrão, tá? E se caso quiser alterar o background, que inclusive eu fiz isso aqui de uma forma não muito adequada, que foi o que? Em cada tela eu copiei e colei esse código. Se você quiser trocar a cor de background, de certa forma é bom, porque você pode alterar a cor de background de uma tela específica, né? De tela por tela você põe a cor que você quiser. Mas se você quiser alterar num todo, aí você precisa ir em todas as telas e alterar todos os códigos, tá? Se você quiser centralizar esse código, fica bem simples também. Você só pega esse código aí, coloca dentro de users, dentro de um template de users e puxa ele na tela, tá? Só isso. E aí você já vai ter em todas as telas o mesmo código. Então você alterou uma vez, alterou em todas as telas, tá? E assim fica finalizado.